vamos falar muito do Coringão, né? A gente está aí com a nossa audiência aí, um pouco mais de 1.000 simultâneos, né? Para falar do Corinthians, tá? Novidades de Sérgio Ramos no Corinthians, ainda pode vir para o Corinthians? Não, velho, não tem novidade, né? O Sérgio Ramos, eu nunca consegui, né, confirmar que o Corinthians, enfim, tem o interesse, que abriu negociação, né? O que eu consegui, na verdade, é o que todo mundo deu aí, lendo, né, no que vocês estão passando sempre aí, né? O pessoal da Globo Esporte, o UOL, que ele foi oferecido, essa coisa toda. Tá? Mas não tem nenhuma novidade de negociação, que o jogador pode estar vindo. O Sérgio Ramos é mais caro que o Memphis. Cara, né, deixa o like aí, gente. Eu tenho assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que alcançar, tá? A gente tem que ficar atento, porque primeiro, a gente não pode entrar, claro, na onda aí, né, da turma que tá falando, o Corinthians não pode contratar, o Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians está quebrado. A gente não pode entrar nessa onda, né, dessa turma, que é uma turma realmente que está, enfim, eu não acredito que eles estejam preocupados com as finanças do Corinthians. Só que também a gente tem que achar um ponto de equilíbrio para não ficar na turma dos loucos, né? Que tipo, vamos comprar todo mundo agora e que se lasque o mundo. Entendeu? Então a gente tem que dar uma vigiada também para a gente não estourar, né, velho? As contas, né? Do clube. Você não pode entrar na onda de que o Corinthians não pode comprar um jogador desse, porque pode, e comprou, né? Contratou. Mas você também não pode entrar numa onda de achar que agora vai comprar todo mundo. O Sérgio Ramos, 38 anos, mais caro que o Memphis Depay. E o Memphis Depay, nós estamos falando de um dos jogadores mais pagos agora, né, da América do Sul. Enfim, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu não traria o Sérgio Ramos, tá? Depois essa conta aí pode ficar impagável. O Corinthians ainda tem dificuldades para pagar suas contas, né? Tá tendo dinheiro aí preso na justiça por conta daquela dívida com o André Cury. Isso aí não é nem culpa, né, do Augusto Melo, né? Para a gente ser bem justo, né, honesto com ele. E então a gente tem que tomar cuidado, velho, tá? É bom a gente ficar atento, tá? É bom a gente ficar atento aí que o Corinthians também não pode sair contratando todo mundo, né? Eu vou falar do Kurzawa também. O Marcelo Siqueira, Samir, você tá triste? Cara, eu fui hoje, né, na casa do Caio, né? A esposa dele tava lá, morreu morreu o pai dela, né? A mãe dela tava lá, muito triste, enfim. E eu sou muito assim, né? Eu absorvo, né? Entendeu? A pessoa tá triste, né? Eu tô ali convivendo junto, né? A gente acaba, né, sentindo, né? É chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, né? Não tô muito numa vibe hoje de brincadeira, né? Entendeu? Coisa natural, que vocês percebem, né? O ruim de trabalhar na internet é isso, né? Que vocês percebem tudo, né? Vocês percebem tudo. Então, gente, agora se tratando se tratando, né, do Kurzawa, hoje o UOL trouxe uma informação que o jogador procurou o Memphis Depay e tá a fim de jogar no Corinthians, tá? Cara, se isso realmente for verdade, né, acredito que seja, as chances aumentaram, porque o Corinthians fez
vamos dizer assim, uma proposta verbal, para a gente ser bem honesto com a informação, uma proposta verbal, porque o Kurzawa é oferecido por intermediários, né? Ele é oferecido por empresários. O Corinthians de cara recusa, mas na sequência manda aquele recado, né? Ó, se ele quiser jogar por um contrato de produtividade sem um valor fixo, a gente aceita, a gente conversa, né? A gente senta e negocia. Só que a informação que eu tenho é que depois do Corinthians mandar esse recado através desse intermediário, não houve mais contato, tá? É uma coisa que segue meio no gelo ainda, né? Diferente do Sérgio Ramos, que não teve nada, falaram para mim. Que o jogador foi oferecido para vários clubes aí, o Corinthians nunca teve interesse, porque é um jogador caríssimo, e já fez uma contratação cara agora, né? E então, assim, não houve interesse no caso do Sérgio Ramos. Agora, no caso do Kurzawa, houve interesse por um contrato de produtividade, tá? Peço para vocês deixarem o like aí para aumentar a nossa audiência, porque eu entrei num horário aí, né? Horário que não é o nosso. Um pouquinho que a gente muda o horário, já muda a audiência também. Então, assim, no caso do lateral francês, é um jogador de 32 anos. Todo mundo sabe que nos últimos 3 anos ele jogou 8 partidas. Jogou uma partida só na última temporada pelo PSG. Antes, né, na temporada 22-23, havia sido emprestado, né, para o Fulham da Inglaterra. Lá ele fez apenas 6 jogos. Então é um jogador que tem sofrido muitas lesões, tem tido problemas na carreira, mas é um jogador europeu, né, cara? Nível Europa, que teve uma grande passagem pelo Mônaco, nunca conseguiu repetir, né, as atuações do Mônaco no PSG, né, da França. E, cara, é um jogador também que nunca engrenou, né? Todo mundo achou que ele seria o dono da posição ali na seleção francesa, também nunca rolou, tá? Enfim, né, gente? É uma questão da gente aguardar para ver se o Corinthians vai realmente querer o jogador ou não. Se for por um contrato de produtividade, e se, claro, né, o Corinthians vai acionar o seu departamento médico, físico, ele não tiver nenhum problema de lesão, fazer os exames também de secar, né, para saber risco de lesão, ver como é que está a questão física, se ele está se cuidando. Se fosse só por produtividade, eu arriscaria. Para vocês verem que eu tenho algum ponto de equilíbrio, né? Eu gostei da contratação do Depay, do Memphis Depay. Não sou a favor de trazer o Sérgio Ramos. Não era a favor de trazer o Arthur Cabral, pagando 15 milhões de euros, né? Mas fui a favor do Memphis Depay. E sou a favor do Kurzawa por contrato de produtividade. Só se for realmente por produtividade, tá? Sem fixo. Só ele recebendo por aquilo que ele vai desempenhar. É o que eu faria, né? No caso aí do lateral. O Marcelo Maia está até dizendo aqui, ó, contrato de Kurzawa deveria ser o seguinte: 3 mil fixos, mais 100 mil por jogo, mais de 45 minutos em campo e 150 mil por jogo, mais 100 mil por jogo, mais de 45 minutos em campo. E 50 reais mil por jogo, menos 51. É uma conta, né? Pode sair caro também, velho. Então, velho, Samir, o argentino Angileri tem novidades? Cara, esse é um jogador que o Corinthians tentou, né, contratar, mas ele não está livre no mercado. Foi aqueles 2 jogadores que eu trouxe, né? Tanto o Angileri, que é o lateral esquerdo argentino, ele está onde mesmo? Esqueci o time agora.
E o outro lá, né, que era o centroavante também, que está no futebol mexicano, que é paraguaio. Foi duas informações, foi uma informação exclusiva que eu trouxe, duas, né? Que o Corinthians queria contratar ali no Getafe. Obrigado, tá? No Getafe. O Corinthians queria contratar os dois sul-americanos, né? Tanto o Angileri, né? Angileri, isso mesmo, Angileri, e eu tô tentando lembrar o nome do outro lá, vocês me ajudem aí. O Angileri, né? E o Carlos Gonzalez, isso. Fabrício Angileri e o Carlos Gonzalez. O Corinthians tentou fechar essas duas contratações no último dia, né, da janela, que foi no dia 2 de setembro. No caso dos dois jogadores, não houve como fechar, não houve tempo para fechar, porque eles estão empregados, né, não estão livres no mercado, né. O centroavante paraguaio de 31 anos, ele está no futebol mexicano, tá? Então não tem como o Corinthians contratar o jogador. Ele atua sempre, ele atua hoje no Tijuana, mas muitos anos lá no futebol mexicano, né, no Necaxa, no Pumas, no Tigres, no Toluca. Hoje está no Tijuana. 31 anos, Paraguai, não deu tempo de contratar, foi um pedido do Ramon Dias. E depois, né, o Angileri, né, que é o Fabrício Angileri, que tem 30 anos, né, iniciou a carreira no Godoy Cruz, teve uma passagem discreta, pelo River Plate, né, e hoje está no Getafe da Espanha. Então, não tem novidades desses casos, né? Hora de falar sobre o Corinthians. O Timão ainda busca pelo menos mais um reforço. Mesmo depois da chegada de Memphis Depay e André Carrilho, o Corinthians entende que pode, até 20 de setembro, ou seja, em mais uma semana, encontrar uma boa peça para a zaga ou para a lateral esquerda. Na noite dessa quinta-feira, durante a live, mandei mensagem para uma fonte corintiana e perguntei: dá para dizer que vocês já encerraram o ciclo de contratações? E a pessoa disse não. A gente tem recebido uma série de sugestões de nomes interessantes, estamos avaliando e até o dia 20 ainda pode aparecer algum jogador. É só importante contar que os prazos estão sendo encerrados. Da Copa do Brasil terminou na última segunda-feira, da Sul-Americana acaba nesta sexta-feira, vai restar como último prazo o Campeonato Brasileiro, que termina na sexta-feira da semana que vem. Então, se o Corinthians não anunciar ninguém nas próximas horas ao longo dessa sexta-feira, um possível reforço contratado entre sábado e a próxima sexta-feira vai ter condição de jogo apenas para o Campeonato Brasileiro, mesmo o Corinthians estando nas 3 competições. Se eu tivesse que imaginar, afirmaria que a busca se dá por um lateral esquerdo. O Kurzawa tá louco, tá desesperado para jogar no Corinthians. Foi oferecido, fez postagem citando o Corinthians, mas existe a avaliação interna de que ele precisaria de muito tempo para virar reforço, para estar em condição de jogo. E o Corinthians pretende trazer atletas que possam ser úteis nos próximos dias. Só para completar, Sérgio Ramos completamente descartado. Uma pessoa do staff do jogador já afirmou que ele não tem interesse em jogar no Brasil. Queria contar também que a CBF respondeu ao pedido do Corinthians em relação à inscrição do Memphis Depay. Timão, que passou pelo Juventude, está garantido nas semifinais da Copa do Brasil contra o Flamengo e não terá Memphis Depay. Corinthians alega que não conseguiu inscrevê-lo por culpa da Federação Espanhola, que não enviou o documento. A CBF diz que não tem nada a ver com essa história e que o Memphis Depay só terá condição de jogo na Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro. Só para completar, números importantes de Memphis Depay no Corinthians. Desde que ele foi contratado até amanhã dessa quinta-feira, foram realizados 27 posts do Corinthians no Instagram. E esses posts somaram 228 milhões de visualizações, 116 milhões de contas alcançadas e 17 milhões de interações, para vocês sentirem um pouquinho o tamanho da chegada do Memphis Depay. Só para completar em relação ao Corinthians, sexta-feira, no dia da transparência, a partir das 13 horas, os dirigentes corintianos concederão entrevista para falar tudo sobre as contas do clube.